As dicas que eu vou trazer para vocês hoje é para ajudar você a criar a sua melhor versão do futuro Dev, o Dev Senior do futuro. E elas foram criadas pensando nos erros que a gente comete quando a gente está começando. E quem escreveu essa lista foi a Fátima, no artigo 7 Tips Toward Your Expert Developer. E um item que ela escreveu aqui é engraçado porque é realmente o que eu vi falando pro meu irmão e o que eu penso muito que tem a ver em o que você precisa fazer se você quiser realmente melhorar. Então foi isso que me deu a chavinha para trazer esse vídeo para vocês com essas dicas que eu acredito ser fundamental. E essa dica em específico, especialmente para qualquer nível de senioridade que você tiver, júnior, pleno e sênior. Vai ser muito boa e vai fazer você crescer ainda mais. Então assiste o vídeo até o final. A primeira dica tem a ver com like. E o primeiro ponto tem a ver com tendências e mídias sociais. É muito comum a gente ler hoje em dia sobre a tecnologia da moda, o framework da moda, o que está acontecendo de novo, o que está no hype. E é muito comum a gente achar que, por ser uma tecnologia nova, veio para ficar ou vai revolucionar e a gente tem que aprender. Só que eu vou contar uma coisa para vocês. Ao longo dos meus quase 10 anos, mais de 10 anos de experiência, dá para contar nos dedos as vezes que essas tecnologias vieram e ficaram. Então, embora eu acredite que você tenha que estar sempre atualizado, você tenha que estar se preocupando em consumir conteúdo, em ver o que está acontecendo, para ter uma noção de onde a gente está indo, de onde a nossa área está indo, para você não ficar para trás, é muito importante também você ter em mente que não é só porque uma tecnologia nova, ou só porque é um framework novo que você precisa aprender. Eu recomendo que você tenha uma noção geral do que tem de novo, e uma dica aqui para vocês é o radar da ThoughtWorks. Eles têm um radar com tecnologias que você deve adotar, que você deve implementar, considerar, o que não é tão bom, o que você precisa evitar. Então é muito legal ter esse radar para você já por si só ter um lugar único onde você consegue ver quais são as tecnologias. Outra forma boa de você se manter atualizado é através das redes sociais, Twitter com perfis técnicos, Instagram, blogs também no Medium é muito bom. Então é bom você ter esse conhecimento geral, ter uma visão geral do que você precisa, mas não aprender tudo só por aprender. O ideal é você aprender quando você precisar para algum problema específico. Você vai ver que a maioria dessas tecnologias novas vem para resolver problemas específicos. Então, se você se deparar com um problema desses e tiver a oportunidade de aprender, bom, você vai aprender uma coisa nova, vai se atualizar e vai resolver um problema. Mas não tenta abraçar o mundo porque você não vai conseguir, você vai se frustrar, vai investir tempo à toa e no final você vai ser o pato que sabe tudo, mas sabe tudo mais ou menos e mal feito. E no mundo de hoje a gente precisa ter especialidade e ser especialista em alguma coisa. É o melhor que você pode fazer para sua carreira crescer, para você ter a melhor versão sênior futura sua possível. A segunda tem a ver com pesquisar e perguntar. Isso é uma coisa que eu falo aqui sempre para vocês, que é muito importante você perguntar quando tiver um problema. Mas não quer dizer que você tem que perguntar sempre de primeira. Aqui na Alemanha, onde eu trabalho, a gente tem uma regra dos 15 minutos. A gente precisa investir 15 minutos, pelo menos, num problema, para ver se a gente consegue resolver ou não. E só depois de ter investido algum tempo, a gente deve perguntar para algum sênior ou algum colega que tenha mais facilidade com o problema que a gente está tendo em como resolver. Porque isso a gente evita algumas coisas. A gente evita atrapalhar. E quando eu digo atrapalhar, não é no sentido pejorativo, é porque, querendo ou não, quando você pergunta para algum colega seu, ele vai ter que mudar de contexto. E essa mudança de contexto, às vezes, para poder entender qual é o seu contexto e depois para voltar no trabalho dele, é um pouco custosa e vai fazer com que ele gaste em vista, com que ele precise de mais tempo para poder voltar na tarefa que ele estava. Isso também é bom para evitar que você fique o dia inteiro, porque por mais que eu esteja te falando que você tem que perguntar depois de 15 minutos não é tanto tempo. O que você não pode fazer é ficar o dia inteiro num problema e só no final do dia ou no dia seguinte, numa cerimônia, numa daily, você falar, pessoal, não consegui resolver, porque eu fiquei o dia inteiro e não consegui avançar. Então, é muito importante isso. Google primeiro e depois você pergunta. Tenta resolver, tenta achar o problema pesquisando no Google e quando você perceber que você não está saindo do lugar, que você não está conseguindo avançar, aí você pergunta para alguém. Porque isso vai te fazer, além de economizar o tempo dos seus colegas, vai fazer com que você desenvolva essa habilidade, que é uma habilidade que eu acredito ser uma das mais importantes para pessoas programadoras, que é a habilidade de pesquisar, de encontrar e de resolver problemas. Então investe um tempinho, pesquisa e só depois, se você não conseguir mesmo, você pergunta. A terceira dica eu acho muito importante, eu só comecei a ver ela mesmo quando eu vim aqui para a Alemanha, que é planeje antes de codificar. Porque por mais que a gente possa pensar que se a gente não está codificando, a gente não está sendo produtivo, não é essa a verdade. Uma coisa que vai acontecer se você pegar uma task ou uma história nova para fazer sem analisar como você vai implementar é que você vai ter retrabalho no final, eu te garanto. Ou no final ou no meio você vai perceber que a sua implementação
tem algum problema, algum corner case ou alguma exceção que não está sendo tratada, você vai quebrar alguma coisa que não deveria ser quebrado, e o pior é quando isso acontece só mais para frente gerando bugs. Então, pensa e analisa e tenta ver qual que seria a melhor solução para o problema que você tem agora com as opções que você tem. E escreve uma soluçãozinha, um pseudocódigo, ou desenha numa lousa, como você resolveria isso, para você ter uma ideia melhor e entender realmente o que você precisa fazer. Eu vou contar para vocês como que é aqui na Alemanha onde eu trabalho. A gente tem algumas burocracias e alguns processos que eu achava desnecessários, mas hoje eu vejo que são muito importantes. Então, quando a gente pega uma task, primeiro a gente tem que definir os requisitos, e isso é normal, mas antes da gente começar a programar, a gente tem que escrever realmente o Implementation Draft. O que é isso? A gente tem que escrever como que a gente vai escrever o código. Pode parecer que a gente está perdendo tempo, que a gente está tendo retrabalho, porque, Páscoa, para que eu vou escrever como que o código vai ser se eu já posso escrever direto na IDE? Primeiro, que é muito mais rápido você escrever num papel, ou numa lousa, ou no ticket mesmo, só o pseudocódigo e a ideia do que você vai mudar. É muito mais rápido isso do que você implementar o código mesmo e ter que atualizar as dependências e compilar, e aí você tem que implementar alguma API que não vai dar certo, e só no final você vai ver que, putz, eu esqueci de alguma parte que faltou. Então, com isso, a gente consegue já ter uma solução rápida e mais palpável para a gente poder analisar se faz sentido. A gente consegue aumentar a nossa propriedade coletiva de código, que é muito importante. A gente evita o nosso truck factory, que é quantas pessoas têm que morrer, quantas pessoas realmente têm que ser atropeladas por um caminhão para o projeto acabar, porque além da gente escrever essa implementação, a gente pede para um colega nosso revisar. Então, eu escrevo Implementation Draft e peço para um outro sênior ou um outro colega ou algum dev que esteja no contexto que eu vou trabalhar revisar. Então, com isso, primeiro que tem uma segunda opinião sobre o código, sobre o que vai ter que ser feito, o que vai mexer. Ele consegue falar se eu esqueci de alguma coisa, se eu esqueci de ver alguma outra domínio que precisa também de atenção. E ele também vai saber, antes do código nascer, como que ele vai nascer. Então, se um dia eu não estiver mais aqui, na Alemanha ou no projeto, ele vai saber entender e vai ter uma noção melhor do que o código faz. E também a gente consegue, com esse Implementation Draft, ter certeza que 100% dos requisitos vão ser atendidos, vão ser cobertos, porque a gente consegue ver tudo que a gente vai implementar, tudo que vai alterar no código, e a gente consegue comparar se os requisitos que precisam ser atendidos estão sendo atendidos. E isso vai economizar tempo no futuro e você vai ter mais performance e vai ser um sênior e uma pessoa programadora muito melhor, te garanto. Então, não escrever código não é sinal de má produtividade. Escrever código desnecessário que é. A quarta dica é para você entender ao invés de decorar. E essa dica, por mais que seja óbvia, ela precisa ser dita. Não perde tempo tentando decorar todas as sintaxes, tentando decorar tudo que existe no mundo da programação. É muito mais importante você entender o conceito, você entender para que serve e saber que o problema X tem uma solução que pode ser implementada e você não precisa decorar como implementa essa solução. Por exemplo, se você sabe que tem algum algoritmo de ordenar uma lista, por exemplo, você pode saber que tem o Bubble Sort, o Merge Sort, o Quick Sort, e aí se um dia você precisar implementar, você consegue no Google pesquisar e vai ter uma implementação ali para você copiar ou para você relembrar como que é. O mais importante é você conhecer os conceitos, você saber que as soluções existem e não precisa se preocupar em decorar. Eu não consigo decorar nada e o Google é o meu melhor amigo. Eu não conseguiria trabalhar se não fosse o Google, porque eu entendo os conceitos, eu sei as soluções que existem e na hora que tem um problema eu sei qual a melhor solução para resolver esse problema. Eu só consigo ali dar uma pesquisada no Google, ver o Stack Overflow e relembrar o que eu já aprendi. E não o que eu decorei, o que eu já aprendi. E aí também economiza meu tempo e eu consigo focar no que realmente é importante, que são os conceitos e em resolver problemas. Essa dica aqui eu achei bem interessante porque faz todo sentido, que é programar para que você sinta orgulho do que você está programando. Todo mundo começa com o código na versão mais simples possível, o famoso Hello World, só fazendo o que precisa ser feito. A gente não se preocupa tanto na primeira versão em ser a melhor versão. Mas conforme a gente vai pegando mais experiência, vai trabalhando mais, a gente precisa pensar e se preocupar com isso. A gente precisa escrever código que nos deixem orgulhosos. É muito comum a gente olhar código que a gente escreveu há anos atrás e ver, putz, eu podia ter feito melhor. E é muito bom isso acontecer, que é um sinal que você está evoluindo, que você está melhorando. Se isso não acontecesse, você teria que ficar preocupado ou realmente muito orgulhoso, porque você é o cara. Não tem outro igual a você. Mas depois que você começa a pegar mais experiência, escreve a solução que funciona e depois pense em como você consegue melhorar esse código. Pensa se tem alguma coisa que você pode melhorar, alguma refatoração para se fazer, para que daqui a um ano ou daqui a 6 meses, quando você precisar ler esse código de novo,
você consegue entender o que ele faz, você consegue rapidamente bater o olho e saber o que ele faz, e isso é o que um código deveria ser feito. Um código tem que ser escrito para ele ser lido facilmente. Você escreve o código uma vez e vai ler ele centenas de vezes, não só você, como seus colegas. Então pensa sempre em como você consegue escrever código de qualidade, como você consegue escrever o clean code, né, que a gente fala. E uma forma de você melhorar é você ler mais código. Então você lê pull requests, tentar fazer pair programming, você tentar ler códigos de pessoas mais seniors, ler livros técnicos, porque você vai aumentar o seu vocabulário, você vai aumentar o tanto de código bom que você já leu e você vai ter mais repertório na hora de escrever o seu próprio código. E a outra dica que eu achei muito legal nesse artigo é que você precisa achar o seu ponto forte técnico. O que isso quer dizer? Você precisa ser especialista em alguma coisa. Por mais que nós tenhamos, como a gente falou, bastante tecnologia e bastante áreas para você aprender, é muito importante que você tenha as suas áreas de especialidade e as suas áreas, os seus pontos mais fortes. Então isso aqui tem muito a ver com aquela nossa dica de não se preocupar com o hype, não se preocupar com as tecnologias novas. A gente tem muitas áreas na programação, muitas áreas para você se especializar. E essa corrida tecnológica de sempre querer aprender mais e sempre estar em constante competição para ter valor no mercado, às vezes pode levar a gente a investir o tempo que a gente não precisa. Então, de novo, é melhor você ter uma noção geral de tudo que está acontecendo, você ter uma visão ali, saber o que está acontecendo, saber quais são as tecnologias, pelo menos tentar entender a visão macro, o que está acontecendo, e se especializar no que você precisa se especializar. E uma dica melhor ainda é que se você quer trabalhar no seu país, procura as empresas que você quer trabalhar, procura no LinkedIn as vagas, o que eles pedem e se especializa exatamente nessas coisas que eles pedem. E se você quer trabalhar fora, pesquisa as empresas fora, as empresas que têm vagas para brasileiros e vê o que eles pedem para você, o que eles esperam. E aí você consegue se especializar no que realmente vai fazer sentido para sua carreira, no que realmente vai fazer com que você se torne a versão sua futura senior dev que você quer ser. Que você invista seu tempo com eficiência e consiga ser bastante produtivo nos seus estudos e na sua evolução. Mas lembra, o importante é você sempre estudar e sempre procurar crescer. E a última dica, a sétima dica, para fazer você crescer e você ser a melhor versão possível sua, não podia ser outra. É você se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa comunidade Páscoa Dev. A gente tem um grupo no Discord com bastante pares e colegas nossos que também tem as mesmas ambições que a gente, que também quer aprender, que nem você, quer continuar estudando. Então, meu conselho é você se juntar no grupo no Discord, o link tá na descrição. Se inscreve no canal se você não é inscrito e já curte esse vídeo se você gostou dessas dicas, para eu continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês e pra gente ajudar o Marcelo a reformar a casa dele, que também é importante. Fechou? Então essas foram as 7 dicas para você se é a melhor versão sua do Dev Futuro Sênior. Nem sei como é o melhor jeito de escrever isso, Marcelo, mas tu vai me ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!